Olá! Você sabe que 0,9 não é igual a 1, é quase 1. E nós usamos esse símbolo para indicar que é aproximadamente igual a 1. Bom, 0,99 também não é igual a 1, está mais próximo ainda do 1, mas ainda não é igual a 1. É aproximadamente igual a 1. E 0,999 são 3 noves. Está mais próximo ainda do 1 do que os anteriores, mas ainda assim não é 1, é quase 1. E se eu continuar esse processo, você vai percebendo que quanto mais 9 você coloca, mais próximo no 1 fica, mas ainda assim não é igual a 1, é aproximadamente 1. E aí fica uma dúvida. A dízima periódica 0,999, ou seja, tem infinitos 9 aqui, continua sendo quase 1 ou agora é igual a 1? O que você acha? Coloca aí nos comentários, pausa o vídeo e me diga, você acha que é igual a 1 ou é quase 1? Bom, se você já colocou, muita gente se surpreende quando eu digo que isso não é quase 1. Essa dízima periódica é exatamente igual a 1 e para muita gente isso é muito surpreendente, contraintuitivo para muitas pessoas. Você quer saber exatamente o porquê? Vem comigo que eu te mostro então. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matipédia. Tá curioso para saber como é que eu vou fazer para mostrar que esse número não é quase igual a 1, mas é exatamente igual a 1? Olha só, esse número eu vou chamar ele de x, então ele é exatamente igual a x, ok? Eu vou multiplicar agora esse número por 10, então eu tenho 10x, ok? 10 vezes x. O que acontece com o número quando você multiplica por 10? A vírgula corre uma casa para a direita, então vai ficar 9,9999, ok? Agora você percebe que o lado direito eu posso decompor ele como uma soma de 9 mais 0,999, ok? Bom, esse número que eu tenho aqui, ele não é exatamente o x que está aqui. Olha só, 0, tá vendo? 9 é a dízima periódica, 0,999 é exatamente o x. Então, 10x é 9 mais x, né? 10x é igual a 9 mais x. O x está aqui com a operação de adição, vem para cá com a operação inversa, que é a subtração. Então, eu tenho aqui 9x é igual a 9. Posso concluir, então, que x é igual a quanto? 9 dividido por 9, que eu vou escrever como uma fração, né? Que é exatamente igual a 1. Portanto, eu posso concluir que o número que eu estou querendo saber se é quase igual a 1 ou é 1, este número aqui, ele é exatamente igual a 1. Exatamente igual a x. Então, 0,999, essa dízima, não é quase 1, é exatamente igual a 1, ok? Bom, ainda assim, muitos alunos, quando eu apresento isso, olham e ficam assim, como assim, professor? Eu entendi o que você fez, acompanhei, mas ainda assim está tão estranho, eu não consigo aceitar isso. Eu tenho certeza que ele está tentando procurar um erro e ele não vai achar. Alguns podem até tentar justificar. Professor, mas aqui ó, tem 1, 2, 3, 4 noves. Quando você colocou aqui, você colocou 5, mas espera aí. Isso aqui é uma dízima periódica, tem infinitos noves aqui. Aqui também tem infinitos noves, então isso não é uma justificativa, tá? Normalmente, os alunos ficam procurando um erro. O que eu fiz, na verdade, aqui, essa demonstração, os alunos lá do fundamental já conseguem entender, porque exatamente o que eu fiz aqui foi mostrar que toda dízima periódica, ele é um número racional, ou seja, uma razão entre dois inteiros. É que neste caso, esse número racional, na forma aqui de fração, é uma fração aparente, porque é exatamente igual a 1, ok? Se você lembra que você fez isso na escola, você deve ter feito isso aqui assim, ó. Vou fazer rapidamente, ó. 0,999, etc. Multiplica por 10 os dois lados, né?
Então agora, se este número é igual a esse e esse é igual a esse, então se você fizer a diferença desse com esse, que é 9x, vai ser igual a diferença desse com esse, e este número menos este dá 9. E é exatamente a mesma conclusão aqui, tá bom? Então o que eu fiz aqui, na verdade, foi, se este número é uma dízima periódica, eu fui encontrar qual é a sua forma como número racional, como razão entre dois inteiros, tá joia? Bom, ainda assim, muitos alunos ficam com aquela desconfiança, tentando achar o que está errado, como eu acabei de dizer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar de outras maneiras. As outras maneiras são igualmente interessantes, mas são demonstrações completamente diferentes, usando argumentos completamente diferentes, mas igualmente interessantes. Tudo bem? Fica comigo. Para você entender o que eu vou fazer aqui, eu preciso primeiro te mostrar uma outra coisa para você entender o que eu vou fazer lá, ok? Olha só, 0,9 são 9 décimos. Na forma de fração, eu posso escrever como sendo 9 sobre 10. 0,09 são 9 centésimos. Na forma de fração, 9 sobre 100. 0,009, 9 milésimos, 9 sobre 1000. Lembra, né? Essa primeira casa depois da vírgula são os décimos, centésimos e milésimos. Eu posso escrever esse carinha aqui, ó, como sendo 9 sobre 10 ao quadrado, e esse eu posso escrever como sendo 9 sobre 10 ao cubo, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu quero que você observe, que eu vou usar isso já já, é o seguinte. Esse carinha, eu posso escrever como sendo 9 sobre 10 vezes 1, tudo bem? Esse é 9 sobre 10 vezes 1 décimo. E esse aqui, também 9 sobre 10, que multiplica 1 sobre 10 ao quadrado. Se você fizer essa multiplicação, você vai perceber que você volta aqui, tá? Faz essa multiplicação, você percebe que volta aqui, e faz essa multiplicação, volta aqui. Bom, daqui a pouco eu vou usar isso. Olha só uma outra coisa. 0,999 acabou aqui, não tem 3 pontinhos, não é a dízima periódica, tá? Eu posso escrever isso como sendo 0,9 mais 0,09 mais 0,009, tudo bem? Bom, se você não entendeu isso aqui, é bem fácil de você entender aqui, ó. 0,9 somado com 0,09 somado com 0,009, quando você soma, você não tem que completar aqui com zeros, e aí soma, ó, 9, 9 e 9, ok? Então, é isso que eu fiz, tá? Agora, esse 0,9 não é esse carinha aqui que eu posso escrever desse jeito. 9 sobre 10 vezes 1, mais... E esse carinha? Eu não posso escrever desse jeito? 9 décimos vezes 1 sobre 10, mais... E esse aqui, ó, eu posso escrever assim. 9 sobre 10, que multiplica 1 sobre 10 ao quadrado. Por que eu escrevi desse jeito? Porque agora você percebe que eu tenho aqui, ó, 9 sobre 10 como sendo um fator comum, tá vendo? É um fator que está multiplicando 1, está multiplicando, está multiplicando. Se é um fator comum, você lembra que eu posso colocar ele em evidência? E se eu colocar 9 sobre 10 em evidência, sobra o quê? Aqui sobra o 1, aqui sobra 1 sobre 10, aqui sobra 1 sobre 10 ao quadrado, ok? Tudo bem? Bom, se eu tivesse mais um 9 aqui, ia ficar 0,0009, ia ter mais uma parcela aqui, que ia aparecer esse cara e ia aparecer 1 sobre 10 ao cubo. Então ia aparecer 1 sobre 10 ao cubo. Eu posso, quanto mais 9 eu colocar aqui, mais parcelas eu coloco aqui dentro, tá joia? Por que eu fiz isso? Porque esse carinha eu posso escrever como sendo 0,9 mais 0,09 mais 0,009,
e etc. Eu vou colocar mais um, ó, 0,0009, só que tem infinitos noves. Então, isso aqui continua infinitamente, ok? Bom, vamos continuar agora. Se eu fizer o que eu fiz, desculpa, o que eu fiz aqui, se eu fizer aqui, então você concorda que vai ficar 9 sobre 10 que multiplica. Nesse cara vai ficar 1, nesse cara vai ficar 1 décimo, nesse cara vai ficar 1 centésimo, nesse então vai ficar 1 milésimo. Se eu tivesse mais 1, ia ficar 1 sobre 10 a quarta, mas não para aqui, continua infinitamente, tá bom? E agora você percebe que aqui dentro eu tenho o quê? É uma soma, não é? É uma soma. Mas, bom, essa aqui é uma parte que, se você já viu PA e PG, você pode estar identificando. Se você não viu, você apenas acompanha e aceita o que eu vou fazer, tá bom? Mas se você já viu PA e PG, você pode perceber que isso aqui é uma soma de uma PG infinita, tá bom? E você lembra como é que é a soma da PG infinita? A soma da PG infinita é A1 que multiplica 1 sobre 1 menos Q, ok? Bom, quem é o A1? O A1, esse carinha aqui, ó, o meu A1, tá aqui, ó, é esse. É o primeiro termo, tá bom? E quem é o Q? Quem é o Q? Bom, Q é a razão, né, o quociente entre esse e o seu termo anterior. Então, se você pegar esse cara e dividir por esse, vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1 sobre 10. Então, se eu fizer o cálculo dessa soma, usando a formulinha da soma da PG infinita, você vai encontrar o Q como a soma. A soma, então, é o A1, que é 1, multiplicado 1 sobre 1 menos, tá? Esse 1 e esse 1 é da fórmula, tá? O Q, que é a razão desse com esse, que eu já vi que é 1 décimo. Então, aqui eu tenho 1 sobre 10. Bom, preciso fazer essa subtração aqui embaixo, né? Como é que eu faço a subtração de fração? Então, aqui embaixo vai ficar 10, em cima vai ficar 10 menos 1, 9. Então, isso aqui vai dar 10 nonos. Se você fizer essa divisão, mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, tá bom? Então, essa soma deu 10 nonos. Logo, se eu continuar aqui embaixo, continua 9 décimos, que multiplica essa soma, e essa soma eu sei que é 10 nonos. Então, se você fizer essa multiplicação, você vai ver que isso aqui é exatamente igual a 1. Então, isso, se eu usar agora a formulinha da PG infinita, tá? Se eu usar isso, eu sei que isso aqui também é igual a 1. É um outro jeito de mostrar que a dízima periódica 0,99999, ela não é quase 1, ela é exatamente igual a 1. Bom, se você viu PA e PG, com certeza você deve ter acompanhado. Se você não viu, tudo bem. Vamos mais um argumento? Bom, eu já te mostrei então de duas maneiras que essa dízima periódica não é quase 1, que é exatamente igual a 1. Mas ainda assim, muita gente ainda fica incomodado porque parece que vai contra a sua intuição. Então o que eu vou mostrar agora é o seguinte, eu vou usar a tua intuição agora a meu favor para mostrar para você que isso aqui é exatamente igual a 1. Então agora eu vou usar a sua intuição, tá bom? Olha só, 0,9 não é igual a 1. Se não é igual a 1, existe uma diferença entre esses dois números. E essa diferença quanto dá? 0,1, tá certo? Então, esse cara não é igual a esse. Ele é aproximadamente, porque existe uma diferença entre eles. E essa diferença é 0,1. A mesma coisa acontece aqui. Quanto dá essa diferença? 0,01. E essa diferença? 0,001. Essa diferença, 1, 2, 3 zeros e 1. Essa diferença, 1, 2, 3, 4 zeros e 1. E assim sucessivamente, já deu para entender, né? Então,
este número não é igual a 1. Por que não é igual a 1? Porque ele tem uma diferença que não é zero, ok? Se os dois números fossem iguais, essa diferença seria zero, concorda comigo? E você concorda comigo que eu posso continuar esse processo, esse raciocínio, infinitamente? Eu continuo esse raciocínio infinitamente. Se eu continuar com esse raciocínio infinitamente, isso vai para onde? Para onde isso vai? Bom, esse cara continua sendo 1 menos, e esse cara, se eu continuar infinitamente, eu vou colocar infinitos 9 aqui, concorda? Se eu fizer isso, isso aqui está indo para o meu x, ok? E se você continuar isso infinitamente, presta atenção. Aqui eu tenho um 9, aqui tem um 0. 2 noves, 2 zeros. 3 noves, 3 zeros. 4 noves, 4 zeros. 5 noves, 5 zeros. Se eu tivesse agora infinitos noves, eu teria infinitos zeros, certo? Logo, isso aqui seria zero. Se eu tenho infinitos zeros, não tenho espaço para o 1. Então, isso aqui iria para o zero. Bom, se essa diferença é zero, então é porque o meu x é igual a 1. Então, esse cara, 0,999, que é o x, ele é exatamente igual a 1, porque não existe diferença entre eles. A diferença entre eles é zero. Bom, aqui não é uma demonstração formal como as anteriores. O que eu estou usando é a sua intuição, que dizia até agora há pouco que intuitivamente eles não eram iguais, que tinha uma diferença. Então o que eu fiz aqui foi tentar mostrar que intuitivamente essa diferença é zero sim, tá bom? Então não é uma demonstração formal. E por que isso não é uma demonstração formal? Porque para fazer uma demonstração formal eu deveria usar uma ferramenta que a gente estuda na universidade, mais especificamente num curso de cálculo diferencial integral, que são os limites. Não é muito difícil para quem sabe limites mostrar esses limites aqui e mostrar que isso aqui é verdade. Mas eu não vou fazer isso aqui. Obviamente não é o objetivo desses meus vídeos agora, tá bom? Mas intuitivamente é muito fácil de você aceitar que este cara está indo para o x porque eu estou colocando cada vez mais 9, então se eu faço isso, né, infinitamente, eu vou colocar infinitos 9, logo isso aqui está indo para o meu x, certo? E isso aqui eu vou colocando então infinitos zeros. Se eu tenho aqui infinitos zeros, claro, não vai ter mais espaço para 1, então isso aqui vai para o zero. Bom, de novo, não é uma demonstração formal. Eu só pensei em usar a sua própria intuição para agora ver se convence você que intuitivamente não estava aceitando que essa dízima era 1, ver se agora você aceita que é 1. E aí, melhorou? Finalmente, eu quero só fazer um comentário que é o seguinte. Na língua portuguesa, nós temos palavras que são sinônimos, né? Sinônimo para casa, residência, lar, né? Cafofo. Você pode usar várias outras palavras, mas que têm o mesmo significado naquele contexto, ok? Aqui, pode pensar que nós temos formas diferentes para representar o mesmo valor, que nesse caso é o valor 1. Eu posso, por exemplo, usar uma fração, 9 sobre 9, é uma fração aparente, é um outro jeito de escrever o número 1. Agora, uma maneira diferente de escrever o número 1. O 0,9999, essa dízima periódica, tá bom? Se você quiser, você pode escrever outras dízimas periódicas parecidas com essa. Por exemplo, a dízima periódica 1,99999, não é muito difícil perceber que essa dízima periódica é igual ao número 2. É um outro jeito de escrever o número 2. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aí seu joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Ative o sininho para receber as notificações. Comente o que você está achando agora dos nossos vídeos. E vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!